quando a vida te humilha, quando te joga no chão e pisoteia seus sonhos, quando arranca de você tudo o que tem valor, você tem duas escolhas. Apenas duas. Você pode aceitar a derrota, deixar que a dor te consuma e viver para sempre como uma sombra do que poderia ter sido. Ou você pode levantar, pode pegar cada pedaço quebrado do seu coração, cada cicatriz da sua alma e transformar tudo isso em força. Pode renascer das cinzas e fazer com que aqueles que te destruíram assistam, impotentes, enquanto você se torna imbatível. Esta é a história de uma mulher que escolheu levantar, e quando ela levantou, o mundo inteiro tremeu. Maria Clara tinha 22 anos quando sua vida desmoronou. 22 anos de sonhos simples, de esperanças humildes, de um coração puro que acreditava que o amor poderia vencer qualquer barreira. Ela trabalhava como empregada na mansão dos Almeida, uma das famílias mais poderosas e respeitadas da cidade. A mansão era um palácio de mármore e cristal, com jardins que pareciam saídos de contos de fadas e salões que poderiam abrigar reis. Ali, entre o luxo e a opulência que nunca seriam seus, Maria Clara limpava, arrumava, servia e sonhava. Sonhava especialmente com Rafael. Rafael Almeida, o filho único de Regina Almeida, a matriarca implacável que comandava não apenas a família, mas metade dos negócios da região. Rafael era tudo o que Maria Clara não deveria querer. Ele era o herdeiro de um império, educado nas melhores escolas da Europa, destinado a casar com alguém de sua classe, alguém com sobrenome, dinheiro e conexões. Mas o coração não entende de classes sociais. O coração não lê contratos, nem respeita hierarquias. Tudo começou com olhares. Olhares roubados nos corredores da mansão, sorrisos discretos quando ninguém estava olhando. Rafael tinha algo diferente dos outros ricos que Maria Clara conhecia. Ele a via, realmente via, não como a empregada, não como a moça que servia o jantar ou passava suas camisas. Ele via Maria Clara, a mulher, a pessoa, os sonhos guardados nos olhos castanhos dela. As conversas começaram tímidas, quase por acidente. Um bom dia aqui, um comentário sobre o tempo ali. Mas logo se tornaram encontros secretos no jardim, depois da meia-noite, quando a mansão dormia e o mundo era só deles. Rafael contava sobre a pressão de ser um Almeida, sobre como sua mãe controlava cada aspecto de sua vida, sobre como ele se sentia sufocado em uma gaiola de ouro. Maria Clara falava sobre seus sonhos de estudar, de ter uma vida própria, de provar que valia mais do que o uniforme que vestia. E então, inevitavelmente, o impossível aconteceu. Eles se apaixonaram. Um amor proibido, perigoso, mas tão intenso que queimava. Rafael jurava que um dia enfrentaria a mãe, que assumiria o relacionamento deles, que não importava o sobrenome ou a conta bancária. Maria Clara acreditava, porque quando você ama, você quer acreditar. Você precisa acreditar. Por 6 meses, eles viveram esse romance clandestino. 6 meses de beijos escondidos, abraços roubados, promessas sussurradas. Maria Clara era feliz de um jeito que nunca tinha sido. Pela primeira vez na vida, ela se sentia especial, desejada, amada. Rafael parecia realmente disposto a desafiar o mundo por ela. Até que Regina descobriu. Foi uma tarde de sábado. Maria Clara se lembra de cada detalhe daquele dia como se fosse ontem. O céu estava cinza, prenunciando tempestade. A mansão estava agitada porque Regina daria um jantar importante com empresários e políticos. Maria Clara ajudava na cozinha quando ouviu a voz de Regina ecoando pelo corredor, chamando seu nome. Não era um chamado normal, era um berro, um rugido de fúria. Quando Maria Clara chegou ao salão principal, Regina estava de pé no centro, segurando o celular de Rafael. Seus olhos azuis estavam em chamas. Ao lado dela, Rafael estava pálido,
paralisado, e ao redor, outros empregados assistiam tudo com medo e curiosidade. Regina começou devagar, com aquela calma mortal que é mais aterrorizante que qualquer grito. Perguntou há quanto tempo aquilo estava acontecendo. Maria Clara tentou explicar, mas cada palavra que saía de sua boca parecia piorar tudo. Rafael tentou intervir, dizer que era tudo ideia dele, que ele que tinha insistido. Mas Regina o silenciou com um olhar cortante. Então, a humilhação começou. Regina chamou Maria Clara de interesseira, de aproveitadora, de vagabunda que havia se infiltrado em sua casa para seduzir seu filho e roubar a fortuna da família. Disse que Maria Clara era como todas as pobres, sempre de olho em uma oportunidade, sempre procurando um homem rico para se agarrar como uma sanguessuga. As palavras eram como chicotadas, cada uma arrancando um pedaço da dignidade de Maria Clara. Mas Regina não parou por aí. Enquanto Maria Clara tentava se defender, enquanto as lágrimas começavam a escorrer por seu rosto, Regina olhou ao redor para a pequena audiência de empregados e soltou a mentira que destruiria tudo. Disse que havia notado o sumiço de algumas joias nas últimas semanas. Disse que agora tudo fazia sentido. Maria Clara não estava apenas atrás de Rafael, estava roubando da família. O chão desapareceu sob os pés de Maria Clara. Ela negou desesperadamente, jurou que nunca tinha pegado nada, que jamais faria algo assim. Mas Regina já tinha plantado a semente. Já havia olhares de desconfiança ao redor. Já havia suspeita no ar. Rafael finalmente reagiu. Gritou com a mãe. Disse que aquilo era absurdo, que Maria Clara nunca roubaria nada. Mas Regina foi implacável. Virou-se para o filho e, com uma frieza calculada, perguntou se ele realmente conhecia aquela moça. Perguntou se ele sabia de onde ela vinha, quem era sua família. Plantou dúvidas venenosas na mente dele. Disse que mulheres como Maria Clara eram especialistas em fingir, em fazer homens ricos acreditarem que eram especiais, diferentes. Maria Clara viu quando a certeza nos olhos de Rafael começou a vacilar. Viu quando ele desviou o olhar. Viu quando ele não a defendeu com a força que deveria. E naquele momento, algo dentro dela morreu. Regina ordenou que Maria Clara saísse imediatamente da mansão. Não deu tempo para ela pegar suas coisas direito. Não permitiu despedidas. Apenas jogou uma nota de R$100 no chão e disse que era mais do que uma ladra merecia. 2 seguranças escoltaram Maria Clara para fora enquanto ela carregava uma mala velha com as poucas roupas que conseguiu juntar. Quando Maria Clara atravessou o portão da mansão, a chuva começou a cair. Ela olhou para trás uma última vez e viu Rafael na janela do 2º andar, observando. Ele não desceu, não correu atrás dela. Apenas observou enquanto ela se afastava, encharcada pela chuva e pelas lágrimas. Nos dias seguintes, a vida de Maria Clara se transformou em um inferno. Regina havia espalhado a história por toda a cidade. A mentira das joias roubadas correu como fogo. Ninguém queria contratar uma empregada acusada de roubo. Seus poucos amigos se afastaram. Até sua senhoria, desconfiada, pediu que ela deixasse o pequeno quarto que alugava. Maria Clara se viu na rua, literalmente. Dormiu em abrigos, passou fome, sentiu o frio cortante da rejeição. Mas o pior não era a fome física. Era a fome de justiça. Era a raiva que crescia dentro dela como um monstro faminto. À noite, quando tentava dormir em bancos de praça ou cantos escuros, ela fazia uma promessa para si mesma. Um dia, Regina Almeida pagaria. Um dia, aquela mulher sentiria na pele o que era ser humilhada, rejeitada, destruída. Essa promessa foi o que manteve Maria Clara viva. Quando a fome apertava, ela se lembrava da promessa. Quando o desespero tentava engoli-la, ela se agarrava à promessa. A vingança se tornou seu combustível, sua razão de acordar todos os dias. Mas Maria Clara era mais inteligente do que Regina imaginava. Ela sabia que vingança exige mais do que raiva. Exige planejamento, exige poder,
E poder nesse mundo significava dinheiro. Então, ela traçou um plano. Um plano que levaria anos, que exigiria sacrifícios inimagináveis, mas que valeria cada segundo de sofrimento. Primeiro, ela saiu da cidade. Não adiantava tentar reconstruir sua vida ali, onde todos conheciam a mentira de Regina. Ela pegou um ônibus para São Paulo com os últimos trocados que tinha. Na capital, ninguém a conhecia. Ninguém sabia da acusação. Ela podia recomeçar, mas recomeçar do zero é brutal. Maria Clara trabalhou em tudo o que podia, lavou pratos em restaurantes, limpou escritórios de madrugada, vendeu doces no metrô. Cada centavo que ganhava era guardado com uma disciplina militar. Ela não gastava com luxos, não saía para se divertir, não tinha vida social. Tinha apenas um objetivo. À noite, depois de jornadas exaustivas, ela estudava. Pegou livros emprestados de bibliotecas públicas, fez cursos online gratuitos, aprendeu sobre administração, finanças, marketing, devorava conhecimento como uma pessoa faminta devora comida, sabia que não bastava ter dinheiro, precisava entender como o mundo dos ricos funcionava. Precisava aprender as regras do jogo para poder vencer. Depois de 2 anos de economias brutais, Maria Clara tinha juntado dinheiro suficiente para fazer um curso técnico em administração. Não era uma universidade cara, mas era um começo. Ali, ela se destacou. Era a melhor aluna, a mais dedicada, a mais determinada. Seus professores viam algo especial naquela moça de olhar intenso e ambição feroz. Um dos professores, impressionado com seu desempenho, a indicou para um estágio em uma empresa de consultoria. Era um estágio pequeno, mal remunerado, mas era uma porta. E Maria Clara sabia aproveitar portas. Ela trabalhou como se sua vida dependesse disso, porque de fato dependia. Ficava até tarde, assumia projetos que ninguém queria, impressionava clientes com sua dedicação. Em 1 ano, foi contratada. Em 2, promovida. Em 3, estava liderando projetos importantes. Mas Maria Clara não estava satisfeita. Aquilo ainda não era suficiente. Ela não queria apenas um bom emprego, queria poder real. Queria o tipo de poder que faria Regina Almeida tremer. Foi quando ela conheceu Eduardo Sampaio. Eduardo era um empresário velho, rico e solitário. Dono de uma rede de hotéis, ele havia contratado a empresa de consultoria de Maria Clara para reorganizar seus negócios. Maria Clara foi designada para o projeto, e ali algo inesperado aconteceu. Eduardo ficou fascinado por ela. Não sexualmente, ele era velho demais e cansado demais para isso. Mas ficou fascinado pela sua inteligência, pela sua fome de vencer, pela sua história de superação. Maria Clara, percebendo a oportunidade, se aproximou dele. Contou parte de sua história, deixou que ele visse sua determinação. Eduardo viu nela a filha que nunca teve. Quando Eduardo ofereceu torná-la sua sócia, Maria Clara sabia que era o momento que estava esperando. Ela aceitou. Trabalhou lado a lado com ele por 3 anos, aprendendo tudo sobre o mundo dos negócios, fazendo contatos, construindo uma reputação. E quando Eduardo morreu, aos 85 anos, deixou 40% de seu império para Maria Clara em testamento. De repente, aos 32 anos, Maria Clara era rica. Mas não apenas rica, era poderosa. Tinha conexões, influência, respeito. E, finalmente, depois de 10 longos anos de sacrifício e planejamento, estava pronta para voltar. A notícia de que Maria Clara Santos havia se tornado sócia majoritária de um dos maiores grupos hoteleiros do país chegou à sua cidade natal como um terremoto. Mas ninguém fez a conexão. Afinal, a Maria Clara que conheciam era uma empregada pobre e acusada de roubo. Esta Maria Clara era uma empresária poderosa, fotografada em revistas de negócios, vista em eventos de alto nível.
Maria Clara planejou sua volta com a precisão de um estrategista militar. Primeiro, comprou 15% das ações da Almeida Corporation, a empresa de Regina, através de uma empresa fantasma. Não o suficiente para chamar atenção, mas o suficiente para ter voz. Depois, começou a fazer parcerias com concorrentes de Regina, fortalecendo-os, criando pressão no mercado. Então veio o movimento final. Regina daria sua famosa festa anual de caridade, um evento que reunia toda a elite da cidade. Maria Clara conseguiu um convite, não como a empregada, não como a moça humilhada, mas como Maria Clara Santos, a empresária que todos queriam conhecer. A festa acontecia na própria mansão dos Almeida, a mesma mansão de onde Maria Clara havia sido expulsa 10 anos antes, quando ela cruzou aquele portão novamente, dessa vez em um vestido de grife que custava mais do que ela ganhava em um ano como empregada. Sentiu uma onda de emoção tão forte que quase a derrubou. Mas ela manteve a compostura, manteve o sorriso frio e calculado que havia praticado por anos. Quando Maria Clara entrou no salão, as conversas diminuíram. Todos olharam. Quem era aquela mulher deslumbrante, elegante, que emanava poder? Os sussurros começaram. Alguns a reconheceram das revistas. Outros tentavam descobrir quem era. Maria Clara atravessou o salão com a cabeça erguida, cumprimentando pessoas importantes, conversando com naturalidade sobre negócios e investimentos. E então ela o viu. Rafael. Ele estava mais velho, é claro. Algumas linhas no rosto, fios grisalhos nas têmporas, mas ainda bonito, ainda com aqueles olhos que um dia a fizeram acreditar em contos de fadas. Rafael olhou para ela e seu rosto ficou pálido. Ele a reconheceu instantaneamente. Maria Clara caminhou até ele com passos medidos. O salão inteiro o observava sem saber exatamente o que estava acontecendo, mas sentindo o peso daquele momento. Rafael estava congelado, seus olhos arregalados de choque. Maria Clara parou na frente dele, pegou uma taça de champanhe de uma bandeja que passava, tomou um gole e sorriu. Aquele sorriso frio que não chegava aos olhos. Rafael, você está bem? Parece que viu um fantasma. Rafael balbuciou algo ininteligível. Maria Clara continuou, sua voz suave, mas cortante. Eu queria agradecer, sabe, por não ter descido naquele dia, por não ter corrido atrás de mim. Você não imagina a falta que não me fez. As palavras eram veneno embrulhado em veludo. Rafael tentou falar, mas ela já havia se virado, deixando-o ali, destruído por aquelas palavras. Foi Regina quem finalmente se aproximou. Ela havia notado a comoção, havia visto o rosto chocado do filho. Quando chegou perto o suficiente e realmente olhou para Maria Clara, o reconhecimento veio lentamente, como um pesadelo se materializando. Você. A palavra saiu de Regina como uma maldição. Maria Clara se virou, e pela primeira vez naquela noite, seu sorriso foi genuíno. Um sorriso de triunfo puro. Olá, Regina. Faz tempo. O salão inteiro estava prestando atenção agora. Regina tentou manter a compostura, mas Maria Clara podia ver o pânico começando a surgir em seus olhos. O que você está fazendo aqui? Como se atreve a entrar na minha casa? Sua casa? Maria Clara riu, um som melodioso que ecoou pelo salão. Engraçado você dizer isso, porque tecnicamente 15% dessa casa é meu. Afinal, sou acionista da Almeida Corporation. O choque no rosto de Regina foi delicioso. Ela balbuciou, tentou falar, mas Maria Clara não havia terminado. E não se preocupe, não vim roubar suas joias. Aliás, sobre isso precisamos conversar. Mas não hoje. Hoje é sua festa. Aproveite. Aproveite enquanto pode. Com isso, Maria Clara se afastou, deixando Regina paralisada no meio do salão. Os sussurros explodiram. Quem era aquela mulher? Qual era sua história com Regina Almeida? Por que a matriarca parecia tão abalada? A festa continuou, mas a tensão era palpável.
Maria Clara circulou, conversou com empresários importantes, plantou sementes de dúvida sobre a gestão de Regina. Nada óbvio, apenas comentários sutis, perguntas inocentes que faziam as pessoas pensarem. Nos dias seguintes, Maria Clara começou sua campanha de verdade. Ela havia contratado investigadores que passaram meses reunindo evidências das práticas questionáveis de Regina. Evasão fiscal, suborno, contratos fraudulentos. Regina havia construído seu império sobre areia movediça, e Maria Clara tinha os mapas que mostravam exatamente onde as rachaduras estavam. Mas ela não foi direto às autoridades. Não, seria rápido demais, fácil demais. Maria Clara queria que Regina sofresse lentamente, que sentisse seu mundo desmoronando pedaço por pedaço, assim como ela havia sentido. Primeiro, começou a vazar informações para a imprensa. Reportagens surgiram questionando práticas da Almeida Corporation. Ações da empresa começaram a cair. Parceiros comerciais começaram a reconsiderar contratos. A pressão montava. Regina percebeu rapidamente quem estava por trás disso. Tentou contra-atacar, espalhar novamente a história do roubo, mas dessa vez não funcionou. Maria Clara já havia estabelecido sua reputação. Era respeitada, admirada e agora tinha recursos para se defender. O confronto direto veio em uma reunião de acionistas. Maria Clara havia comprado mais ações através de aliados e agora controlava, junto com outros insatisfeitos, uma porcentagem significativa da empresa. A reunião aconteceu na sala de conferências da Almeida Corporation, com todos os principais acionistas presentes. Regina entrou na sala como sempre fazia, esperando dominar como sempre dominava. Mas quando viu Maria Clara sentada à mesa, não como visitante, mas como acionista com direito a voto, sua máscara de controle rachou um pouco. A reunião começou com formalidades, mas Maria Clara não perdeu tempo. Levantou-se e começou a apresentar suas descobertas. Números, documentos, evidências. Mostrou como Regina havia desviado fundos, como havia feito acordos ilegais, como havia construído um castelo de fraudes. O silêncio na sala era ensurdecedor. Regina tentou negar, tentou desviar, mas Maria Clara estava preparada para cada argumento. Para cada negação, ela tinha uma prova. Para cada desculpa, tinha um documento. Então, Regina cometeu o erro fatal. Perdeu a compostura. Levantou-se, bateu as mãos na mesa e gritou que Maria Clara era uma vingativa ressentida. Uma ex-empregada com complexo de inferioridade que estava tentando destruí-la porque não conseguiu pegar seu filho. A sala congelou. Então Maria Clara sorriu. Aquele sorriso frio que Regina estava começando a temer. Ex-empregada? Sim. Ressentida. Com certeza. Mas sabe o que mais eu sou, Regina? Eu sou a mulher que você acusou falsamente de roubo. A mulher que você destruiu por puro prazer. E agora, eu sou a mulher que tem provas de que você forjou aquela acusação. Maria Clara colocou na mesa um envelope. Dentro, documentos que ela havia obtido através de investigadores. Testemunhos de empregados antigos que Regina havia subornado para confirmarem a história do roubo. Registros bancários mostrando os pagamentos. Tudo. As joias nunca desapareceram, Regina. Você as escondeu e me acusou, e agora eu posso provar. O caos tomou conta da sala. Acionistas exigiam explicações. Alguns já estavam ao telefone com seus advogados. Regina tentou falar, mas sua voz saiu trêmula, sem força. Maria Clara não sentiu piedade. Continuou, implacável. Você me tirou tudo, meu emprego, minha reputação, minha dignidade. Me jogou na rua como lixo. Você sabe o que é passar fome, Regina? Sabe o que é dormir com medo, sem ter para onde ir? Não, você não sabe, mas vai aprender. A reunião terminou com uma votação.
Regina foi removida da posição de CEO. Seria investigada. A empresa seria reestruturada. Maria Clara não assumiu o controle. Isso seria óbvio demais, mas colocou pessoas de sua confiança em posições-chave. Regina deixou a sala de conferências destruída. Seu império, construído em décadas, estava desmoronando em dias. E a causa disso era a moça que ela havia humilhado, a moça que ela achava que poderia destruir sem consequências. Mas Maria Clara não havia terminado. Ainda faltava o confronto que ela mais desejava, o confronto na mansão. Uma semana depois, Maria Clara recebeu um telefonema. Era Rafael. Sua voz estava quebrada, desesperada. Implorava para que ela fosse até a mansão, que conversasse com ele, que pelo menos ouvisse o que ele tinha a dizer. Maria Clara aceitou. Não porque sentisse pena, não porque ainda houvesse sentimentos, mas porque queria fechar aquele ciclo na mesma mansão onde tudo começou. Quando chegou, a mansão estava diferente. Parecia menor, de alguma forma, menos imponente. Ou talvez fosse ela que havia crescido tanto que nada mais a intimidava. Regina estava na sala de estar, sentada em uma poltrona. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Seus olhos, antes tão afiados e cruéis, agora estavam cansados, quase vencidos. Rafael estava ao lado dela, visivelmente abalado. Maria Clara entrou e ficou de pé. Não ia sentar, não ia se acomodar. Esta não era sua casa, e nunca seria. Rafael começou a falar, pediu desculpas. Disse que foi covarde, que deveria ter defendido Maria Clara, que a amava, mas teve medo da mãe. Disse que nunca acreditou realmente na história do roubo, mas foi pressionado, manipulado. Disse que pensou nela todos os dias desses 10 anos. Maria Clara ouviu tudo em silêncio. Quando Rafael terminou, ela finalmente falou: "Você quer que eu diga que te perdoo? Que entendo?" "Não vou fazer isso, Rafael. Você me deixou. No momento em que eu mais precisei, você me deixou. E sabe o que eu aprendi? Aprendi que o amor morre onde a confiança é enterrada. E você enterrou nossa confiança naquele dia." Rafael tentou tocar sua mão, mas ela recuou. Então Regina falou, pela primeira vez. Sua voz estava diferente. Não tinha aquela autoridade imperiosa. Soava fraca, quase suplicante. "O que você quer de mim? Dinheiro? Você já tem. Poder? Você já conseguiu. O que mais você precisa para me deixar em paz?" Maria Clara olhou para Regina, realmente olhou. Viu uma mulher velha e assustada. Uma mulher que havia passado a vida inteira controlando tudo e todos, e agora estava perdendo tudo. Parte de Maria Clara sentiu uma satisfação sombria, mas outra parte, uma parte que ela não esperava, sentiu algo parecido com pena. "Eu quero que você admita, na frente do seu filho, na frente de mim, admita que você mentiu. Admita que forjou aquela acusação. Admita que você destruiu uma pessoa inocente por pura maldade." Regina ficou em silêncio por um longo momento. Seu orgulho lutava contra a realidade, mas a realidade venceu. "Eu menti. Você nunca roubou nada. Eu inventei aquela história porque você não era boa o suficiente para meu filho. Você era pobre, sem família, sem nome. Eu não podia aceitar que ele se apaixonasse por alguém como você." As palavras eram como veneno sendo expelido. Rafael olhou para a mãe horrorizado, mesmo que já soubesse a verdade. Ouvir dela, em voz alta, era diferente. Maria Clara sentiu lágrimas começando a se formar, mas não as deixou cair. Não ainda. "Você me destruiu porque eu não era boa o suficiente." "Mas sabe o que é engraçado, Regina? Eu me tornei melhor do que você jamais foi. Não porque tenho dinheiro agora, mas porque eu lutei por cada conquista, porque eu não precisei destruir ninguém para subir. Porque mesmo depois de tudo que você fez, eu ainda sou capaz de sentir empatia. E você
Você é só uma mulher amarga que usou o poder para compensar a falta de amor próprio. Regina começou a chorar. Não era uma manipulação. Eram lágrimas reais de uma mulher que finalmente entendeu o tamanho da destruição que causou. Maria Clara se virou para sair. Rafael correu na frente dela, bloqueando seu caminho. Maria Clara, por favor, eu sei que estraguei tudo. Sei que não mereço, mas por favor, me dá uma chance. Deixa eu consertar isso. Deixa eu mostrar que mudei. Maria Clara olhou para ele, para o homem que um dia ela amou mais que tudo, e sentiu nada, nenhuma raiva, nenhum amor, nenhuma mágoa, apenas vazio. Rafael, você não pode consertar, porque não há nada quebrado. Eu superei, eu segui em frente. E você deveria fazer o mesmo, mas eu ainda te amo. Não, você não ama. Você ama a ideia de mim, a memória. A culpa te faz pensar que é amor. Mas não é. Maria Clara passou por ele e caminhou em direção à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Vocês vão sobreviver. Vão ter que vender essa mansão, vão ter que se ajustar a uma vida diferente, mas vão sobreviver. E sabe por quê? Porque eu escolhi não destruir vocês completamente. Eu poderia. Deus sabe que eu poderia. Mas eu não sou você, Regina. Eu não sou cruel só porque posso ser. E com isso, Maria Clara saiu da mansão pela segunda vez em sua vida. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, ela saía de cabeça erguida, poderosa, livre. A chuva não caía. O sol estava se pondo, pintando o céu de dourado e vermelho. Quando entrou no carro, Maria Clara finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de liberação. Ela havia passado 10 anos alimentando a vingança, planejando, lutando, e agora estava feito. A vingança havia sido doce. Ver Regina destruída, ver Rafael arrependido, provar que ela era mais forte do que eles imaginavam. Tudo isso foi satisfatório. Mas Maria Clara percebeu algo importante naquele momento. A vingança alimentou sua raiva por anos, mas não a fez feliz. Não realmente. Os meses seguintes foram estranhos. Maria Clara continuou seus negócios, continuou sendo bem-sucedida. Mas algo havia mudado dentro dela. A raiva que a motivava por tanto tempo não estava mais lá. E no vazio que ela deixou, Maria Clara teve que redescobrir quem era quando não estava consumida pela necessidade de vingança. Foi durante esse período que ela conheceu Juliana. Juliana tinha 19 anos e trabalhava como garçonete em um dos hotéis de Maria Clara. Era uma moça inteligente, determinada, que estudava à noite e trabalhava de dia. Lembrava Maria Clara de si mesma em outra vida. Um dia, Maria Clara chamou Juliana para uma conversa. Ofereceu pagar sua faculdade, dar-lhe um estágio na empresa, ajudá-la a crescer. Juliana ficou chocada, sem entender por que uma empresária poderosa estava oferecendo isso a ela. Maria Clara contou sua história. Não todos os detalhes, mas o suficiente. Contou sobre ser pobre, sobre ser humilhada, sobre ter que lutar pelo impossível. Contou sobre a vingança e como ela a consumiu. E contou sobre como descobriu que a verdadeira vitória não estava em destruir quem a machucou, mas em ajudar outros a não passarem pelo mesmo. Juliana se tornou a primeira beneficiária do que viria a ser o Instituto Maria Clara, uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar jovens de origem humilde a terem acesso à educação e oportunidades. Maria Clara investiu milhões no projeto, não para limpar sua consciência ou parecer boa, mas porque finalmente entendeu que o verdadeiro poder não está em fazer outros caírem, mas em ajudar outros a subirem. O Instituto cresceu. Em 2 anos, já havia ajudado centenas de jovens. Bolsas de estudo, cursos profissionalizantes, mentoria, orientação. Maria Clara estava presente em tudo, não apenas como financiadora, mas como mentora ativa.
Ela via um pouco de si mesma em cada um daqueles jovens famintos por oportunidades. Foi em uma dessas visitas ao instituto que Maria Clara recebeu uma ligação inesperada. Era um número que ela não reconhecia. Quando atendeu, a voz do outro lado era hesitante, nervosa. Alô, Maria Clara? É o Rafael. Maria Clara quase desligou, mas algo a fez continuar ouvindo. Eu sei que você não quer falar comigo. Sei que não tenho o direito de ligar. Mas preciso te contar algo. Minha mãe está muito doente. As palavras caíram como pedras. Maria Clara sentiu uma pontada de algo que não conseguiu identificar. Culpa, preocupação. Ela não tinha certeza. Rafael continuou. Regina havia sido diagnosticada com câncer avançado. Os médicos davam alguns meses no máximo. Ela estava em um hospital particular, mas a situação financeira da família estava complicada depois de tudo. Os tratamentos eram caros. Eu não estou ligando para pedir dinheiro. Só achei que você deveria saber. Ela pergunta por você às vezes. Delira e fala seu nome. Acho que carrega uma culpa que a está matando por dentro, talvez mais rápido que o próprio câncer. Maria Clara ficou em silêncio. Parte dela queria dizer que Regina merecia sofrer, que isso era justiça cósmica. Mas ela não conseguiu. Não mais. Qual hospital? 3 dias depois, Maria Clara entrou no quarto de hospital onde Regina estava internada. O contraste era brutal. A mulher poderosa e imponente que um dia a expulsou, agora estava frágil na cama, conectada a tubos e máquinas. Seu cabelo havia caído pela quimioterapia. Sua pele estava amarelada. Ela parecia uma sombra de si mesma. Quando Regina abriu os olhos e viu Maria Clara, sua primeira reação foi de medo. Como se esperasse mais um ataque, mais vingança, mas Maria Clara apenas puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Eu não vim aqui para te machucar, Regina. Você já está machucada o suficiente. Regina começou a chorar. Não de forma dramática, mas com lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto magro. Eu não espero que você me perdoe. Não mereço perdão. Eu destruí você porque estava com medo. Medo de perder meu filho para alguém que eu considerava inferior. Mas a verdade é que sempre fui inferior. Você sempre foi melhor que eu. Até agora, vindo aqui, você prova isso. Maria Clara respirou fundo. Parte dela ainda estava brava, ainda carregava cicatrizes. Mas olhar para aquela mulher moribunda, ver o arrependimento real em seus olhos, algo dentro dela começou a se soltar. Eu passei 10 anos odiando você, Regina. 10 anos planejando sua queda. E quando consegui, quando vi você destruída, sabe o que eu senti? Vazio. Porque a vingança não preenche nada. Ela só cria mais feridas. Você era jovem, inocente, tinha a vida inteira pela frente e eu tirei isso de você. Você tentou tirar, mas não conseguiu, porque eu não deixei. Eu sofri, sim, passei fome, dormi na rua, senti desespero, mas eu me levantei. E no processo de me levantar, me tornei alguém que você nunca poderia destruir. Regina apertou a mão de Maria Clara com a pouca força que tinha. Me perdoa, por favor. Eu sei que não mereço, mas preciso ouvir isso antes de morrer. Maria Clara olhou para aquela mão esquelética, segurando a sua. Olhou para os olhos arrependidos de Regina e tomou uma decisão. Não por Regina, mas por ela mesma. Eu te perdoo, Regina. Não porque você merece, não porque o que você fez foi aceitável, mas porque eu mereço ser livre, mereço soltar esse peso. Então sim, eu te perdoo. Regina soluçou, um choro profundo de alívio. Maria Clara ficou ali, segurando a mão da mulher que a destruiu, até que Regina adormecesse. Quando saiu do hospital, Maria Clara se sentiu diferente, mais leve, como se tivesse largado uma mala pesada que carregava há anos. Regina morreu 3 semanas depois. Maria Clara foi ao funeral.
não pelos outros, mas por si mesma. Foi para fechar definitivamente aquele capítulo. Rafael a viu de longe e acenou, grato por ela estar ali. Ela acenou de volta. Não havia mais raiva entre eles. Não havia mais nada, na verdade. Apenas duas pessoas que compartilharam um passado doloroso e seguiam caminhos diferentes. Depois do funeral, Maria Clara intensificou seu trabalho no instituto. Aquilo se tornou sua paixão verdadeira. Ver jovens conseguindo oportunidades que ela teve que lutar tanto para ter. Ver sorrisos, formatura, conquistas. Aquilo sim preenchia o vazio que a vingança nunca preencheu. Um dia, durante uma cerimônia de formatura do instituto, uma das jovens, Camila, fez um discurso emocionante. Falou sobre como vinha de uma família pobre, como achava que nunca teria chance de estudar, como o instituto mudou sua vida. E no final, olhou diretamente para Maria Clara e disse algo que a impactou profundamente. A senhora podia ter usado seu poder e dinheiro só para você. Podia ter guardado tudo, mas escolheu ajudar pessoas que nunca poderão te retribuir. E sabe por quê? Porque a senhora entendeu algo que muitos ricos nunca entendem, que o verdadeiro sucesso não está em quanto você acumula, mas em quantas vidas você transforma. As palavras ecoaram em Maria Clara. Ela percebeu que aquela jovem tinha razão. Seu verdadeiro triunfo não foi destruir Regina, foi se tornar alguém que usava o poder para construir, não para destruir. Nos anos seguintes, o Instituto Maria Clara se expandiu para outras cidades. Centenas, depois milhares de jovens foram ajudados. Maria Clara se tornou conhecida não como a mulher que derrubou Regina Almeida, mas como a filantropa que estava mudando vidas. Ela nunca se casou. Teve alguns relacionamentos, mas nenhum sério. Parte dela ainda carregava cicatrizes que a impediam de confiar completamente em alguém. Mas ela estava bem com isso. Tinha propósito, tinha realização, tinha paz. E isso era mais do que suficiente. 5 anos após a morte de Regina, Maria Clara estava em um evento beneficente do Instituto quando viu Rafael. Ele estava acompanhado de uma mulher bonita e grávida. Parecia feliz, mais leve do que ela se lembrava. Quando seus olhos se encontraram, ele sorriu timidamente e se aproximou. Maria Clara, quero que você conheça Laura, minha esposa. E esse aqui é nosso filho. Ele chega em 3 meses. Maria Clara cumprimentou Laura com sinceridade. A mulher parecia genuinamente gentil, e o jeito como olhava para Rafael mostrava amor verdadeiro. Parabéns a vocês dois. Estou feliz por você, Rafael. E ele podia ver que ela realmente estava. Não havia ressentimento, não havia mágoa, apenas sinceridade. Eu queria te agradecer por tudo que você fez, pela lição que me ensinou. Depois de tudo que aconteceu, depois de perder minha mãe, e ver as consequências das nossas ações, eu mudei. Comecei a trabalhar com a Laura em projetos sociais. Nada comparado ao seu instituto, mas estamos tentando fazer a diferença. E isso foi inspirado em você. Maria Clara sentiu uma emoção genuína. Ver que até Rafael havia aprendido algo, havia mudado, significava que talvez toda aquela dor tenha servido para algo além de vingança. Fico feliz em saber disso. De verdade. Todos merecemos segundas chances. Rafael hesitou. Então perguntou a pergunta que claramente vinha carregando. Você é feliz, Maria Clara? Ela pensou por um momento. Pensou em tudo que passou, em todo o sofrimento, em toda a luta. Pensou na vingança que planejou por anos, pensou no perdão que concedeu e pensou no trabalho que agora fazia, nas vidas que tocava. Sabe, Rafael, eu passei tanto tempo focada em vingança que esqueci o que era felicidade. Mas agora, sim, eu sou feliz. Não da forma que imaginei quando tinha 22 anos, mas de uma forma melhor, mais profunda. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Maria Clara olhou pela janela para a cidade iluminada.
Pensou na garota de 22 anos que foi expulsa sob chuva, carregando uma mala velha. Pensou na mulher de 32 que voltou poderosa e sedenta por vingança. E olhou para a mulher de 42 que agora era em paz consigo mesma. Se pudesse voltar no tempo e falar com aquela garota sob a chuva, o que diria? Talvez dissesse que a dor vai passar, que ela vai se tornar forte além da imaginação, que a vingança vai ser doce, mas a superação vai ser melhor, que o perdão não é para quem machuca, mas para quem foi machucado. Mas, acima de tudo, diria que ela vai sobreviver. Mais que isso, vai florescer. Maria Clara pegou seu diário, algo que mantinha desde os dias mais difíceis. Folheou as páginas antigas, lendo sobre a dor, a raiva, os planos de vingança. E então abriu uma página em branco e começou a escrever. Hoje fechei um ciclo. Vi Rafael feliz, formando uma família. Perdoei Regina antes que ela morresse. Construí algo maior que minha dor. E percebi que a verdadeira vitória nunca foi destruir quem me machucou. Foi me reconstruir tão forte que nada nem ninguém poderia me destruir novamente. A vingança alimentou minha raiva por anos. Me deu combustível quando estava vazia. Me deu propósito quando não tinha nada. Mas foi a superação que me libertou. Foi a capacidade de perdoar que me fez verdadeiramente poderosa. Foi a escolha de construir em vez de destruir que me deu paz. Hoje olho para trás e não vejo mais a empregada humilhada. Vejo uma guerreira, vejo uma sobrevivente, vejo alguém que transformou a pior coisa que lhe aconteceu na força motriz para algo belo. E se eu pudesse fazer tudo de novo, mudaria algo? Talvez tivesse perdoado antes. Talvez tivesse focado na reconstrução antes de focar na vingança. Mas não posso mudar o passado. Só posso aprender com ele. A lição que aprendi é esta. Quando a vida te humilha, quando te joga no chão e parece que você nunca vai se levantar, você tem duas escolhas. Pode ficar no chão, permitir que a dor te defina, deixar que quem te machucou vença. Ou pode se levantar. Pode pegar cada pedaço quebrado e construir algo novo, algo melhor, algo imbatível. Eu escolhi me levantar e, no processo, descobri que a verdadeira vingança não é destruir seu inimigo. É se tornar tão forte, tão realizada, tão em paz, que seu inimigo se torna irrelevante. Maria Clara fechou o diário e olhou novamente pela janela. Amanhã seria mais um dia, mais jovens para ajudar, mais vidas para tocar, mais diferença para fazer. E ela estava pronta. Porque Maria Clara Santos não era mais a garota que foi expulsa sob a chuva. Não era mais a mulher sedenta por vingança. Era algo muito maior. Era uma fênix que renasceu das cinzas. Era a prova viva de que você pode ser destruído, mas não precisa permanecer destruído. E enquanto a cidade dormia lá embaixo, Maria Clara sorriu. Um sorriso verdadeiro, sem frieza, sem cálculo. Um sorriso de alguém que finalmente estava livre. Livre da dor, livre da raiva, livre do passado. A vingança havia alimentado sua fome, mas foi a superação que a libertou. E essa liberdade, essa paz, esse propósito valiam mais do que qualquer vingança poderia dar. Quando a vida te humilha, você tem duas escolhas: cair ou levantar para se vingar. Maria Clara escolheu as duas. Caiu, se levantou, se vingou. Mas descobriu que havia uma terceira escolha que ninguém havia mencionado. A escolha de se superar. A escolha de perdoar. A escolha de usar sua dor para criar algo maior que você mesma. E essa, no final, foi a escolha que a tornou verdadeiramente imbatível. O preço da verdade foi alto. Custou 10 anos de luta, uma infinidade de lágrimas, momentos de desespero tão profundos que pareciam sem fim. Mas Maria Clara pagou esse preço. E, em troca, ganhou algo que dinheiro não pode comprar, que poder não pode conquistar, que vingança não pode proporcionar.
ganhou a si mesma de volta. E dessa vez, ninguém poderia tirar isso dela. Nunca mais. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de inspiração. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas histórias de drama, amor e superação. Aqui, cada história traz uma lição de vida e pode mudar o seu dia.